paz, Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, e esteja onde vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nesta tarde, 9/3/2026, segunda-feira, 15:12. Vamos lá. O futuro de Israel. Romanos capítulo 11. Digo, pois porventura rejeitou Jeová o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Jeová não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Não sabes o que a Escritura diz de Elias, como fala Jeová contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Jeová lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhe a sua mesa em laço e em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureceram-se-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhe continuamente as costas. Digo, pois, porventura, te apressaram para que caísse de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação gentil, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza do gentil, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentil, que enquanto for apóstolo do gentil, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo um zombujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, se contra eles te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti? Dirá, pois os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem pela sua incredulidade, foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Jeová não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Jeová. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Jeová. Se permanecer na sua benignidade de outra maneira, também tu será cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, será enxertado, porque poderoso é Jeová para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Jeová são sem arrependimento. Isso aqui é interessante, o versículo 29, hein? Porque os dons e a vocação de Jeová são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Jeová, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Jeová encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí, tá vendo? Por isso que eu digo, o mal e o bem está diante de Jeová. Agora vocês acreditam que o mal e o bem está nas mãos do Criador. Porque Jeová encerrou a todos debaixo da desobediência. O próprio Criador, tá vendo? Então o Criador está controlando o bem e o mal, meus irmãos. Por isso que eu digo, obedece ao Criador que a sua vida vai ficar fácil. Porque tudo está no controle dele, entendeu?
Hino de adoração, ô profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, Jeová, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi seu conselheiro? O quem lhe deu primeiro, a ele para lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Tá vendo? Então em Romano tem um hino, né? Como diz, tem uma música, tem um cântico, né? Até a palavra é um cântico, é um hino. Tá vendo? Hino de adoração, né? E o crente tem que cantar esse hino aqui também, porque tudo que está escrito aqui tem que colocar em prática, né? Olha só, né? Por mais que a gente não conheça o tom, né, dele, o tom dele, a introdução dele, como é que é, né? Mas é um hino que está aqui, né? Esse aqui é um cântico muito bonito, igual fala aqui no versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a glória, pois a ele eternamente, amém. Tá vendo aí? Porque dele e por ele e para ele, tá vendo? Então ele manda em todas as coisas, ele manda no bem, no mal, ele manda em todas as áreas da vida daquele que busca ele e que clama ele. Vamos agradecer, soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nessa tarde. Abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas, ofertantes e todos que estão ajudando nessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto que vai ser à noite. Eu estarei de volta com força, completo. Até lá.